Bom dia, estudantes do CF26. Bom dia, alunos do 8º ano. Professor Josinei Pontes, Língua Portuguesa. Hoje se dá início às aulas de fato, valendo frequência e avaliação de atividades que serão feitas por vocês por meio do Google Sala de Aula. Qual vai ser a aula de hoje? A aula de hoje vai ser colocar as duas atividades em dia, tá? E falar para vocês como vai ser essa organização relacionada ao Google Sala de Aula, tá? Vamos falar das aulas, vamos falar do livro didático e vamos falar sobre a avaliação, tá bom? Então temos aqui vários elementos que eu postei para vocês nesses slides, né? E vamos falar cada um deles, tá? O que tem lá no tópico Língua Portuguesa dos 8º anos? A primeira coisa que tem lá é uma apresentação de vídeo de retorno, tá? Usei esse programinha aqui, que é bem interessante, bem fácil de produzir, né? E sugiro até que vocês explorem, né, esse programinha aqui para gravação de vídeo, tá? Então, fiz um videozinho, não vou passar novamente, ele está lá no Google Sala de Aula, ok? Então, começamos a colocar aulas testando, né? Testando para ver como é que ficaria os arquivos, para como vocês iam interagir, né? Fazendo perguntas e eu respondendo nos comentários particulares, né? Então, a primeira aula foi tipos de texto, né? Então, isso aqui, galera, como aparece lá para mim, eu vou postando os arquivos. Esse arquivo é um texto de PDF sobre o conteúdo. E aqui foi um formulário, né? Esse formulário coloquei já, né, para testar como vocês iam reagir à resposta desses formulários, né? Muita gente estava com dificuldade de ter acesso a esse formulário por não possuir ainda o @estudante. É necessário utilizar o @estudante. Se você entrar com um e-mail comum, você vai ter dificuldade de entrar nas atividades, nos arquivos que os professores vão postar no Google Sala de Aula, tá? Então, sempre colocando o @estudante, sempre verificando se o navegador é o Google Chrome, sempre verificando se a conta de fato é o @estudante ou você está entrando com a conta comum, ok? Aula 2, a gente falou sobre resenha. Na aula anterior a gente falava sobre um tipo de texto, vários tipos de textos, né? E um deles era dentro do gênero resenha. Então, o que eu passei lá nessa segunda aula? Um vídeo, né? A Casa de Pequenos Cubinhos, para treinar o quê? Treinar um tipo de texto chamado resenha, onde você faz uma crítica, uma análise, que pode ser subjetiva, com impressões pessoais, ou ela pode ser, né, totalmente objetiva, só descrevendo um caráter mais descritivo da obra, ok? E aqui coloquei um arquivo, né? Esse arquivo aqui de texto, gente, vocês podem, quando eu mandar assim, deixa até bem claro aqui, ó, escrevo aqui, não é para mandar em PDF, tá? Você clica nele e abrirá o arquivo de texto. Lembrando que quando está conectado pelo Google, não é necessário salvar. Lá você vai preencher o cabeçalho e produzir o seu texto, tá? Produzindo seu texto, você vai fechar e enviar a atividade para mim. Não mande PDF, tá bom? E outra coisa, não copie, tá, da internet. Tente buscar referências, ler sobre o assunto, mas tente deixar o seu texto mais original possível para que eu possa identificar possíveis vícios, ok? Então vamos lá, continuando então. Na aula 3 eu fiz um vídeo sobre como acessar e postar atividades, tá? Recomendo que não assistiu ainda, assista, tá? Inclusive eu falo sobre como produzir o texto, como formatar o texto, com fonte, com organização, ok? Então dá uma olhada lá nesse vídeo. Tá tudo aqui, galera, tá dentro da plataforma Língua Portuguesa, na Google Sala de Aula,
tópico língua portuguesa, ok? Depois, semana passada, eu coloquei um conteúdo sobre ortografia, né? O uso do X, do CH, os fonemas, né? O uso do G, do J e uma atividade online que não era necessário enviar, tá? Então, dá uma olhadinha nisso aí também. E vamos falar um pouquinho sobre livro didático. Vocês receberam o livro didático no início do ano, né? Nem todos receberam, alguns ainda ficaram fora, mas a maioria tem o livro didático. É um recurso muito importante e eu pretendo usá-lo, nem que seja por leitura, né? Então, o livro didático é uma importante ferramenta de estudo. Em língua portuguesa, há diversos gêneros textuais à disposição, assim como diversas outras atividades. Portanto, será utilizado o livro como fonte de leitura de textos. As questões serão elaboradas utilizando o formulário Google ou o Google Documentos. Eu pretendo formular essas questões em cima dos textos, tá? Não pretendo utilizar as questões do livro, mas eu elaborar, colocar no formulário ou no documento para que vocês possam responder. Beleza? Falemos sobre avaliação. Antes das aulas ser suspensas, vocês sabem que eu utilizava esse controle de atividades, né? Esse controle de atividades, eu colocava lá, né, a atividade, aqui nessa coluna, primeira coluna, o nome dos alunos, aqui nessa linha eu colocava as atividades e se ele tinha feito, se ainda estava em andamento ou se não tivesse feito, colocaria em vermelho. Isso aqui vai ser uma das formas de avaliação de vocês. Se vocês estão fazendo atividade, retornando às atividades, perguntando, participando, tudo isso faz parte de uma avaliação que vai ser feita por mim, ok? Outro tipo de avaliação vai ser as pesquisas, elaboração de pesquisas literárias contendo diversas linguagens de mídias, como áudio, vídeo, animações, entre outras. Como a gente está trabalhando com internet, recursos de mídia, creio que todos vocês podem ter acesso a esse tipo de arquivo e, claro, eu vou ajudar vocês a produzirem, dando dicas de apps para vocês produzirem, tá? Toda dificuldade, gente, a gente vai trabalhar juntos, tá? Para que todos possam fazer sem muitos problemas, tá? Eu sei que os recursos às vezes falta para mim também em relação à internet, ao equipamento que falha, mas juntos a gente vai conseguindo aí produzir, né? E vocês vão estabelecendo uma progressão de aprendizagem, ok? Outro tipo de avaliação vai ser produção textual, que eu já passei para vocês em forma de resenha, tá? Então, ó, ferramenta Documentos Google permite a edição pelos alunos. Ao enviar o arquivo, o professor poderá corrigir no próprio documento, deixando claras as alterações feitas como sugestão. Ao reescrever o texto e enviar novamente, o aluno terá a nota aumentada, né? Então, eu fiz isso com vocês, né? Já testando aqui em resenha, tá? Então, o aluno mandou o texto, eu fiz as alterações, sugeri que vocês melhorassem o texto, mandei com a nota mínima. Quando você reenviar novamente, eu aumento sua nota, dependendo do trabalho feito, eu posso até lhe dar a nota máxima, tá? Geralmente vai valer 10 pontos cada atividade, ok? O que vocês vão fazer hoje? Estarei online para atendê-los. Eu quero que vocês façam, coloquem em dia, quem não fez ainda, o formulário e a resenha, tá? Porque eu quero deixar isso aqui, ó, tudo azulzinho, tudo feito, tá? E hoje, como já é a primeira aula oficial, quem já não me entregar isso hoje, já vou colocar lá em vermelho, que é não feito. Então é isso que eu quero que vocês façam. Eu estarei online para ajudá-los, ok? Bem, estou online para atendê-los, obrigado, né? E perguntas pelos comentários particulares, ok? O que é para fazer? Vamos colocar as atividades em dia, ok? Até mais.